Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com Leandro Argon, que é mais conhecido como Itya Ananda, que é o nome iniciático dele, é praticante do yoga. Ele vai conversar aqui comigo e também com a gente, né? Vocês fiquem à vontade depois para fazerem comentários aí no vídeo, né? A gente continua a conversa. É prazer recebê-lo aqui. A gente vai falar sobre práticas espirituais, relação entre corpo, mente, teoria e prática, a Índia, né? O yoga é uma prática que nasce na Índia, também sobre o Sri Aurobindo, que é um teórico e também praticante importante, né? Dessa vertente. Então, para mim é um prazer muito grande recebê-lo aqui, Leandro. Obrigado por participar das conversações. Vou começar perguntando o que é o yoga para você, Olá, boa noite. bem genérica. Pode ir. Gente, boa noite, Caio. Boa noite a todos. Para mim é uma grande estar aqui com vocês. E como você perguntou, né, sobre essa questão do yoga, o yoga, ele, assim, ele vem de uma palavra, né, de um radical que quer dizer yuj, que é união, mas ao mesmo tempo, essa prática de yoga ela acaba que é também uma espécie de discernimento que você desenvolve, né? Porque você vai começando a compreender o seu ser de uma forma mais profunda. Você vai percebendo quais são, né, os impulsos, quais são os movimentos que ocorrem na sua mente, no seu corpo emocional, no seu corpo físico. Então, o yoga, na verdade, é uma atividade de desenvolvimento da consciência. Você vai desenvolver uma consciência sobre quem é você, né? Você, na verdade, o tempo inteiro você vai tentar responder essa pergunta para você mesmo: quem é você? E a cada instante você vai ver que você é um ser diferente, né? Você hoje é um ser, daqui a pouco amanhã você é um outro ser. E aí essa mudança, né, interior que vem a partir desse autoaperfeiçoamento, porque até na filosofia do yoga, né, a gente parte dessa compreensão de que a consciência luminosa, ela existe dentro de todos. Não, ela não está fora de nós, né? Então, em qualquer lugar que a gente esteja, só existe um lugar que o yoga pode acontecer, que é dentro de nós. Né? Então, o yoga ele é um despertar do seu ser interior. Né? A gente muitas vezes pode viver a vida inteira sem ter esse contato. Você pode estar preocupado em pagar as contas, em dar conta dos estudos, dos trabalhos, e não conseguir um acesso à sua alma, não conseguir um acesso ao seu ser interior. Né? Então, eu acredito que o yoga é toda a prática que vai dar para a gente esse acesso, né, a essa nossa verdadeira essência interna, sobre quem nós somos. Então, eu acho que até dentro da filosofia ocidental existencialista, né, o yoga é uma grande prática, porque acaba que a sua vida toda é yoga, né? Essa é até uma frase do Sri Aurobindo que ele traz, né? A vida toda é yoga, porque justamente se você aspira a chegar nessa consciência de quem você é enquanto essência, você precisa estar sempre praticando, né? Você precisa estar sempre conectado com esse propósito. Daí é onde vem, né, as questões da prática, né, de como você consegue interiorizar e exteriorizar os ensinamentos do yoga no seu dia. É um grande desafio, porque o nosso ser, né, tem diversas partes. Então, nós temos um corpo emocional que tem determinados registros, né, desde criança. Então, nós trazemos memórias.
Daí, como é que a gente vai lidar com essas memórias no dia a dia? A gente vai ser refém dessas memórias ou a gente vai conseguir administrar elas e reorganizar o nosso ser a partir de um princípio mais profundo, de uma essência, né, de um contato interno mais verdadeiro. Então, o yoga ele vem daí, dessa vontade em você realmente ser você. Você não se confundir com, né, você não achar que você é, por exemplo, um pensamento, que você é uma emoção que você está sentindo. Você conseguir uma certa separação, né, desses elementos da consciência, né, como as emoções, os pensamentos, para você chegar numa dimensão mais profunda da sua essência. Por isso que é um paradoxo, porque yoga é união e ao mesmo tempo é separação, né? A gente precisa primeiro se separar desses elementos, observá-los, discernir sobre eles, né? Então a gente começa esse processo de reconexão com a nossa essência, de reconexão com a nossa estrutura verdadeira, né? Interior. Uhum. Você se referiu ao Sri Aurobindo, se você puder falar um pouquinho mais sobre ele, quem foi, onde viveu, é, como que ele expressava o seu pensamento, Uhum. por meio escrito, por meio de práticas, como é que era a... O Sri Aurobindo, ele tem uma história muito interessante, porque ele é um indiano, né, mas ainda criança ele foi enviado para Inglaterra para estudar lá. Então, a formação dele intelectual é britânica, né, europeia. Então, ele traz uma bagagem muito grande intelectual, né, entre Ocidente e Oriente. Ele traz uma conexão, uma reconciliação entre Ocidente e Oriente, né, a partir de uma visão espiritual, a partir de um ponto de vista mais profundo, porque o Sri Aurobindo, tudo que ele escreve, está extremamente conectado com a experiência que ele está tendo, né? Então ele vai obtendo algumas experiências, porque tem um momento que ele retorna à Índia, né, adulto, para justamente se desenvolver nesse aspecto também, né? E ele chega na Índia ainda como um ativista político, né? Lutando pela independência da Índia. Então, mais tarde, ele vai ter um despertar que ele vai começar a se dedicar somente à espiritualidade nesse sentido, né? Ele vai até deixar essa luta ativista, política, de lado em algum momento, porque ele reconhece que o trabalho espiritual dele é o trabalho sobre si mesmo, esse trabalho interior, esse despertar, ele acaba que tem mais potencial de transformação do que apenas uma luta exterior ativista, né? Eu acho isso muito interessante porque vem, né, muito dessa questão que a gente tem enquanto transformação. Eu acho que todo mundo que se interessa por filosofia tem a ver com transformação, né? E acaba que a gente chega nesse lugar, né? Porque se a gente não muda a nós mesmos, como que a gente vai mudar o mundo, né? Como é que a gente vai transformar o mundo se a gente não consegue transformar a nós mesmos? Então, o Sri Aurobindo, ele é um experimento da consciência, digamos assim, porque ele vai acessando planos da consciência muito diferentes ao longo de sua vida. Então, você tem um Sri Aurobindo é, aos 20 anos, você tem outro Sri Aurobindo aos 30, você tem outro Sri Aurobindo aos 40, você tem outro Sri Aurobindo aos 50, né? Então, você vai ter, até nas obras do Sri Aurobindo, você vai percebendo esse acesso cada vez mais elevado que ele vai desenvolvendo. Então, o Sri Aurobindo ele é um mestre espiritual, né, indiano,
E também ele traz muitas questões filosóficas na obra dele, apesar de ele não se considerar um filósofo. Não, ele não se considera um filósofo, né? Mas na obra dele existem muitas questões filosóficas, né? Inclusive a questão de você ressignificar o Tantra e ressignificar o Vedanta, né? E também trazer reflexões sobre escolas, linhagens espirituais da Índia tradicional, né? Trazendo uma ressignificação, trazendo um novo olhar sobre esse passado. Porque ele não queria também repetir o que essas tradições já faziam, né? Mas ele trouxe justamente um olhar do espírito sobre esse passado, né? Sobre essas tradições. Então, é muito interessante, porque na Índia você também tem uma valorização muito grande daquela pessoa que não somente se desenvolve intelectualmente, mas também que é um verdadeiro praticante, né? Então, quando a pessoa se desenvolve espiritualmente e também intelectualmente, ela é muito valorizada, porque não fica um gap entre a teoria e a prática, né? Você é aquilo que você fala, você não vai trazer um ensinamento, uma abordagem que não tem nada a ver com você, que você não está vivendo aquilo, né? Então, a Índia traz muito isso. E eu acho que até assim, quando eu fui à Índia a primeira vez, quando eu retornei muito impulsionado por essa questão da prática, né? Porque eu estudava filosofia aqui e tudo mais, mas assim, o Yu me trouxe essa questão de o tempo inteiro estar diante da teoria e da prática, né? Tentar cada vez menos criar espaço a teoria e a prática, né? Tá elas bem juntinhas, né? Andando juntas. Então, eu acho que é uma transformação da consciência, né? Digamos assim, é uma experiência de autotransformação, realmente. Uhum. E como é que foi essa experiência? Então, você esteve lá na Índia. A Índia, para nós aqui, enfim, uma coisa bastante enigmática, né? Você que esteve lá, como que foi essa experiência, né? A Índia é um país gigante, com muitas diferenças regionais também, quase um subcontinente. Como é que é para você essa visita? É, eu acho que é também um grande ensinamento de você conseguir encontrar a unidade na diferença, né? Você conseguir encontrar a integração entre todos esses povos, né? Entre todas essas religiões, entre todos esses processos, porque são processos autorais do ser humano, né? São processos que vêm de dentro. Então, realmente, cada pessoa vai se identificar com uma religião, cada pessoa vai se identificar com um caminho. E é muito bacana quando você tem um lugar onde essas religiões, onde esses caminhos podem conviver, né? Claro que a Índia já teve muito conflito por essas questões, né? Eu acho que um grande exemplo de uma integração entre diferentes povos é Auroville, no sul da Índia, que é uma cidade idealizada por Sri Aurobindo e a mãe, né? Nesse sentido de trazer uma integração entre diferentes nações. Auroville, a gente não nem diz que da Índia, né? A gente não diz que a Auroville é de um lugar específico. A Auroville é do divino. Então você tem diferentes culturas, né? Lá com um único objetivo, que é viver essa integração, que é viver um processo de elevação da consciência, né? Então isso eu acho muito bacana. Mas agora, claro, está na Índia, esse experimento está na Índia, né? E é significativo
né, nesse sentido, porque eu acredito que a Índia tem esse potencial também de trazer uma grande luminosidade até nos próprios pensamentos, né? Na forma como a gente concebe e na forma como a gente interpreta a realidade ao nosso redor. Eu acho que acaba que traz uma visão muito profunda sobre a vida e sobre a espiritualidade, né? E aqui no Ocidente eu já acho que tem esse contraponto, porque muitas vezes a espiritualidade é negada, né? Ou você fica muitas vezes numa dimensão muito intelectual da coisa e pouco prática, e talvez discutindo até sobre assuntos que talvez você nunca vivencie, talvez você nem tenha um contato com isso, né? Mas a Índia, acredito que te traz essa dimensão profunda sobre o si mesmo, né? E, e sim, é uma mãe do misticismo também, né? Com certeza. Muitas experiências místicas, muitas experiências diferentes contextos você consegue encontrar na Índia, né? Mas eu acredito nisso, que ela seja uma grande professora, uma grande mestra, assim, que eu acho que ela nos ensina muito, né? Independente do lugar que você vá para a Índia, você nunca vai voltar o mesmo, acredito. Uhum. E você acha que para pensar um país como o Brasil, essa distinção Oriente-Ocidente faz sentido? Você acha que o Brasil, pelo seu passado colonial e pelo encontro de diversas culturas que se dão aqui, é um país ocidental? Como que você vê essa questão do Brasil? Eu acho que tem muita questão da identidade, né? Porque o Brasil é um país muito rico espiritualmente falando, mas ao mesmo tempo acredito que muito perdido enquanto identidade, né? Porque você tem várias influências, né, de diferentes lugares aqui, no entanto, a gente se pergunta ainda, né, quem nós somos diante disso tudo, né? E claro, você não precisa, por exemplo, ir à Índia para ter tantos ensinamentos espirituais. Você pode aqui numa aldeia indígena, com certeza você vai ter tantos ensinamentos quanto na Índia, né? E eu acredito que você valorizar esse processo de espiritualidade, né, nesse contexto brasileiro é muito importante, né? É muito importante a gente reconhecer as nossas raízes também. Eu Uhum. acho que cada vez mais isso está acontecendo aos poucos, né? Gradativamente, mas acredito que já ocorre esse olhar para dentro, né? Esse olhar e procurar por essas raízes, né, brasileiras também, e, e que podem nos trazer essa dimensão mais elevada também sobre quem nós somos, né? Sobre esse contato com a própria terra. Você vê que o Brasil é um país muito rico enquanto natureza, né? E, e muitas vezes o brasileiro nem dá tanto valor assim, né, a isso. Então, eu acho que justamente a gente trazer um reconhecimento primeiro para essa nossa terra, né, um olhar diferente, inclusive para nós mesmos, para quem nós somos, não se sentir rebaixado. Eu sinto que, de uma forma geral, né, tá, não, aconteceu alguma coisa, vamos para Portugal, vamos para isso, vamos para aquilo. Mas, assim, e a nossa identidade, né, enquanto seres que se relacionam nesse lugar, né, nesse país, e que lidam também com essas dificuldades, né, é, com, essa, com as questões que ocorrem nesse contexto.
eu acho isso também muito importante, porque a espiritualidade também está aí, né? O desenvolvimento da consciência também ocorre quando a gente se reconhece também, não, mas essa também é a minha história, né? Essa também, isso aqui também faz parte de mim, né? Então eu não preciso negar também, né, isso que me ocorre, mas como eu acho que fica sempre essa questão, como lidar de forma autêntica com as dificuldades que nós temos no contexto brasileiro, né? E não tentar fugir dessas dificuldades. Primeiro aceitar essas dificuldades e depois ver, né, enxergar caminhos que a gente possa percorrer, caminhos que a gente possa trilhar para realmente abrir uma luz, né? Abrir um caminho de integração e não de separação. Porque cada vez que a gente fica lutando, né, nessa coisa de se separar um do outro, porque um é de esquerda, o outro é de direita, um é marxista, o outro é... E aí você não cria um elo entre as pessoas, entre as coisas, né? O que Sri Aurobindo traz é tão profundo, porque ele traz uma dimensão do diálogo que pode ocorrer em todas as teorias intelectuais, em todo o planeta, né? Não existe nada ou ninguém que fique de fora disso, né? Desse diálogo. Então, acho que é uma dimensão da consciência de unidade que nós precisamos buscar trilhar, né? Mais do que achar que o que você pensa, o que a sua teoria é melhor do que o outro, porque a sua formação, ou porque você tem um diploma e o outro não tem. Né? Eu acho que deixar essas coisas um pouco de lado e conseguir olhar a partir do olhar humano, né? A partir do olhar que nos constitui enquanto seres de alguma forma iguais, apesar de sermos diferentes, né? Apesar de termos as nossas diferenças, existe algo que nos constitui, né? E que nos aproxima. Daí eu acho legal pensar nessa coisa que nos aproxima, porque eu acho que é mais forte do que aquilo que nos separa, né? E eu acho que quando a gente valorizar essa aproximação, né, entre nós mesmos, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Norte, Sul, Leste, Oeste, a gente vai se conectando até de uma forma mais amorosa, porque às vezes eu sinto que tem um histórico tão difícil que às vezes até a aproximação entre as pessoas fica difícil em alguns momentos. Então, eu acho que é cuidar dessa questão da consciência, né, de uma forma mais ampla, de uma forma mais profunda também. Uhum. Se puder falar um pouquinho como é que é essa relação entre prática e teoria. Você falou da importância do corpo, mas como que é o lugar da teoria nisso? Como é que é a formulação, né, tem preceitos? Como que funciona essa relação? Por exemplo, você vai ter diferentes teorias, né, na Índia falando sobre o corpo e sobre a alma, né, a relação entre o corpo e a alma. Eu parto do princípio de que o corpo ele é um instrumento de elevação da consciência. O próprio corpo é um veículo, né? Então, a partir de exercícios de respiração, a partir do direcionamento que você dá para a sua consciência, numa prática de yoga, por exemplo, você consegue, a partir dali, ir trazendo aquele momentinho da sua prática, às vezes 40 minutos, uma hora, para o seu dia a dia. Você consegue fazendo esse diálogo com aquele momento de prática com o seu dia a dia, para que todo o seu dia vire uma prática, né? Então você tem na Índia, né, teorias que vão separar o corpo, né, da alma, que vão encarar a natureza, a manifestação energética como uma substância diferente da substância da alma,
E daí você precisa se desidentificar desse corpo para se identificar com a sua alma, né? Se a gente for pegar um olhar mais tântrico da coisa, a gente vai olhar para o corpo justamente como um portal. Não que você precise tanto trabalhar essa desidentificação, mas que talvez você precise trabalhar o fluxo, né, o padrão de como a sua energia opera nesse corpo. Porque o problema não seria o corpo, né? Seria apenas o fluxo de energia no corpo, né? Por exemplo, nós temos determinados padrões de pensamentos, né? Esses padrões de pensamentos, eles operam em nós energeticamente. Então, a gente tem esse corpo energético, a gente não fala muito aqui no Ocidente, mas esse corpo energético, ele existe. E esse corpo energético pode trazer a nossa vibração, a nossa consciência, elevar a nossa consciência ou pode rebaixá-la. Então, à medida que a gente vai lidando também com esse corpo energético, conhecendo esse corpo energético e conquistando um certo domínio sobre esse corpo, a gente vai também direcionando a nossa energia de outra forma. Porque o problema não é a gente pensar, o problema não é a mente. A questão é que, às vezes, nós não temos os nossos centros, né? O nosso corpo mental, o nosso corpo emocional. Às vezes, esses centros não estão abertos. Os chakras também não estão ativos, né? Então, como é que a gente vai trabalhar um acesso mais profundo a si mesmo se energeticamente não existe essa abertura? Então, a visão tântrica vai ser uma visão que vai trabalhar muito, né, enfaticamente com essa questão da energia. Você também tem a linha do Sankhya, né, que, como eu falei, vai trazer essa separação entre o corpo, a Prakriti, que é a natureza, e a alma, né, que seria o Purusha. Então, cada vez que você se aproxima da alma, você vai também se afastando dessa realidade da própria natureza. Tem o Vedanta, né, que também vai por esse lado mais teórico da coisa. Só que, assim, eu acredito que o próprio Sri Aurobindo, ele é uma integração entre essas vertentes, né? E eu tento trazer muito essa integração para o meu dia a dia, porque eu faço os estudos e, ao mesmo tempo, eu tenho uma parte do dia que eu reservo para trabalhar a energia, né? Nesse sentido de trabalhar o fluxo energético no meu interior e no meu exterior. Por quê? Porque se eu não cuido desse corpo energético, né, ele fica refém do corpo mental, que, por exemplo, pode estar se conectando com pensamentos de baixa vibração. Então, às vezes, eu começo a duvidar do meu sonho, se eu vou conseguir realizar realmente aquilo que eu quero. Tudo isso começa a aparecer, né? Então, quando a gente faz uma disciplina, um trabalho constante sobre os nossos corpos, nós vamos revitalizando, nós vamos ressignificando esses processos, porque acaba que, no fundo, é um processo de ressignificação, né? A gente vai dando um novo olhar para a realidade que nos cerca, a gente vai dando um novo olhar para nós mesmos, né? Se permitindo esse contato mais profundo. Então, eu acredito que o yoga, né, ele traz essa questão de tudo que a gente recebe enquanto conhecimento, porque não é informação. Se fosse só informação, não, assim, a coisa nem teria sentido, né? Mas é um conhecimento. Por quê? Porque esse conhecimento, ele não é alguém que está te falando isso. Ele é um conhecimento que é um conhecimento que está aí e é um conhecimento cósmico, digamos assim. Um conhecimento sobre como o cosmos opera.
Então, por mais que existam diferenças entre nós, existem muitos processos que são semelhantes. Por exemplo, eu posso ter determinados pensamentos na minha mente e você outros. Mas a gente tem uma questão igual, que é o grau de identificação que a gente tem com esses pensamentos. Então, esse grau de identificação, ele é comum a todos os seres humanos, né? Então, os mestres espirituais, eles vão estar trabalhando, né, sempre nessa vertente de trazer uma desidentificação da consciência com esses processos, né, com esses pensamentos, com esses sentimentos, até que você consiga, de alguma forma, permanecer em contato com a sua própria essência, né, com quem você é interiormente. Daí, acredito, é onde vem a autenticidade, né? Porque ser autêntico não é só você ser você, mas é ser você de uma forma íntegra, né? Em contato com o seu interior, em harmonia com o seu exterior, em todos os níveis. Em níveis de social, de relacionamento interpessoal, intrapessoal, né? Então, nós temos muitas partes, né? E muito trabalho a fazer nesse autoaperfeiçoamento. E o Yoga Integral de Sri Aurobindo nos traz justamente isso, essa questão do aperfeiçoamento da consciência, né? De você conseguir evoluir enquanto consciência em todos os aspectos da sua vida, não apenas intelectual, né? Mas em todos, sem deixar nenhum de lado. Então, é um grande diferencial, né? Nesse caminho. Uhum. Leandro, muito obrigado pela conversa. Gostei muito das suas respostas. Eu acho que você esclareceu muita coisa para quem ainda não conhece do yoga e quer se interessar, quer dizer, tem interesse e quer aprofundar um pouco mais. Como última pergunta, eu queria saber como que o pessoal pode ter acesso aos seus trabalhos, se você puder divulgar um pouco, falar como que é a sua atuação também. Eu coloco muita coisa no Instagram. O meu Instagram é Yogiccha, Yogiccha, né? Só você entrar lá e você vai ter acesso a alguns ensinamentos. Eu coloco alguns ensinamentos lá no Instagram também. Coloco aulas que eu dou pelo Google Meet. No dia 24 agora e 25 vai ter um seminário de yoga que eu também estou organizando. Está todo mundo convidado. A gente vai falar sobre yoga integral com diversas obras do Sri Aurobindo. É um encontro muito especial, muito interessante. E também sempre terças e quintas, por exemplo, vai ter estudos sobre educação integral às 8 horas. Então, acabou que eu desenvolvi nessa quarentena uma escola de autoconhecimento online. E que todo mundo que quiser participar pode participar, tanto do yoga, meditação, outras atividades. Então, só acessar o Instagram Yogiccha que você já consegue ter essa dimensão, tá, desses trabalhos. Qualquer coisa, me manda lá também uma mensagem que eu vou respondendo vocês. Maravilha. Vou deixar na descrição do vídeo também o link aí para o Instagram, para facilitar o pessoal. É isso, Leandro. Se você quiser dizer alguma última coisa para encerrar a conversa aqui, eu agradeço demais a sua presença. Aprendi muita coisa aqui hoje sobre o yoga, sobre o pensamento indiano, sobre o Sri Aurobindo. Gratidão, amado Caio. Eu também agradeço muito o seu convite. Muito bom estar aqui com vocês hoje. E acredito que, enquanto mensagem que eu posso deixar, é justamente que nós possamos ter mais consciência e mais paciência para lidar consigo mesmo e com o outro.
porque nós vivemos, né, determinados processos que às vezes são difíceis, porque não é fácil você ser humano e você se desenvolver, né, enquanto ser humano, você se aperfeiçoar em direção a um ser divino, mas é uma busca pelo autoconhecimento, né? É uma busca por realmente saber quem você é interiormente. Então, quanto mais a gente se aprofunda nessa busca interior, acredito que mais a gente consegue também encontrar o outro nessa dimensão do acolhimento e com menos julgamento. Então, eu acho que essa é a mensagem, né? Da gente poder olhar para as pessoas com um olhar mais interior, com o nosso olhar da alma e não com o nosso olhar da mente, né, que julga. Eu acho que é mais isso que é essencial no momento, né, que falta ainda muito. Estou de acordo, Leandro. Espero que essa mensagem possa ecoar aí para as pessoas que estão nos assistindo. Agradeço mais uma vez sua presença aqui. Também de todo mundo que assistiu. Gratidão, amado Caio. Muito bom estar aqui com vocês. Gratidão é E minha. você e todo mundo está convidado para passar lá para fazer uma aula, viu? Opa, maravilha. Fica o convite, então. Até mais, Leandro. Até mais, pessoal que assistiu a gente aqui. Obrigado, Caio. Até mais. Tchau, tchau. Fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.